Bom, pessoal, eu vou falar um pouco aí sobre o plano de implantação, né, das subestações digitais da Chesf, tá? A ideia aqui é passar, ver o plano de uma forma mais holística, né, assim, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, tá? Até mesmo porque com a qualidade das apresentações que a gente teve até agora, vocês já devem estar especialistas aí já em 1850, então a ideia aqui é falar um pouco das decisões, né, que a Chesf tomou nesse projeto, né? Em termos de plano, né, de estratégia. Um pouco do histórico aí, de onde é que surgiu isso, né? Lá em 2013, a gente teve uma portaria da ANEEL, né, pedindo para os agentes fazerem um levantamento de sistemas de proteções obsoletos, né? E aí a Chess fez esse levantamento, né, e aí detectou que tinha 60% dos ativos com vida útil esgotada, né, regulatória, né? Isso dava mais de 80 subestações com algum tipo de sistema obsoleto, né? Ou que não atendia procedimentos de rede, ou tinha gastos altos de manutenção, não tinha reposição, né? Então, dado esse volume, né, em 2020, a nossa diretoria pediu para a gente fazer um plano para atacar esse problema, né? Um plano em que a gente pudesse dar uma resposta a esses sistemas, né, que a tendência era cada vez mais uma taxa de falha maior, né, e podendo ocorrer novos apagões. E aí, dado o volume, né, é, desses ativos, né, dessa quantidade de ativos que a gente tinha para modernizar, a gente fez algumas estimativas e viu que se a gente fizesse, por exemplo, 4 por ano, a gente ia demorar 21 anos para fazer tudo que a gente precisava fazer, né? Ou seja, quando a gente tivesse terminando esse projeto, a gente já teria que trocar os primeiros que a gente começou a trocar, né? 7 por ano a gente faria em 11 anos, e aí a gente começou a pensar, né, em quais nos desafios que a gente tinha para fazer esse plano, né? Por exemplo, quais subestações a gente atacaria primeiro, qual era a receita esperada disso aí, a estratégia de contratação, melhor estratégia de contratação para fazer um plano dessa envergadura, a estimativa de investimento, quais tecnologias a gente usar, cronograma e que ativos a gente devia cadastrar, né? Então, dada essa complexidade, né, desse planejamento, a gente criou um plano de digitalização, que a gente chama de PDIG, né? Que aí a gente trabalhou em 5 eixos aí, tá? A parte de gestão, a parte de regulação, padronização, contratação e capacitação. Então, falar um pouco agora da parte de gestão. Na parte de gestão, a gente, obviamente, a coordenação é da Chess, né? A gente que faz a gestão do portfólio, especificações, as diretrizes, acompanha. Mas para fazer um plano desse tamanho, a gente não tem gente, né? Nem para fazer a parte de contratação e planejamento, nem para fazer a fiscalização, né? Numa estimativa que a gente fez, a gente teria, em certo momento, 7 subestações, mais de 7 subestações em paralelo, por exemplo, sendo digitalizadas, né? Seguindo o cronograma que a gente estava fazendo. Então, a gente teve que partir para uma contratação de engenharia e uma contratação de equipe executiva. A equipe de engenharia ficaria a parte de formatar junto com a gente os processos, né? Termo de referência, aprovação regulatória, dar suporte, solução técnica. E a parte executiva era, de fato, a implementação das obras, né? À medida que a gente, com a equipe de engenharia, soltasse os processos de contratação, né? Fosse dando origem às obras, contratos de obra, a gente teria uma equipe executiva aqui para acompanhar, fazer a fiscalização, né? Teste de fábrica, implantação, aprovação do projeto, fiscalização, comissionamento, e etc. Então, essa foi a arquitetura que a gente montou no início, em termos de gestão, para tocar um plano, né, desse tamanho, tá? Aí, dando um pouco um zoom aí de como funciona, né, essa equipe aí,
A gente tem um nível estratégico aqui, Chess, né? Chess barra Eletrobras agora, né? A gente tem agora tanto a gestão de ativos como a área do Pablo Flores aí na parte também de estratégico aí da Hold. A parte de implementação de engenharia, a gente tem aqui a gente tem um gerente setorial e a gente tem uma equipe que aí foi uma inovação no projeto, em que a gente roda uma metodologia ágil, né? Isso aqui é uma equipe contratada, mais uma turma da Chess, a gente usa um Scrum para fazer a parte de nível tático, que é justamente ir atrás de autorização, solução de engenharia, orçamento, tempo de referência, etc. E a parte operacional, né, a modelagem que a gente fez para cada contrato, aqui a gente botou um exemplo aqui do lote 1, né, que é Maceió, Fortaleza, Teresina. Né, para cada contrato a gente tem um gestor de projeto Chess, né, com a equipe da regional, a equipe de campo, Chess também, e uma equipe operacional contratada pela Chess. Né. Claro que tem um lado do fornecedor que vai estar também em campo fazendo plantando a solução. No eixo de regulação, né, a Chess tem um rito bem definido para as obras que ela chama de candidatas, né, a serem aprovadas para entrar no portfólio. Tá? Então, a gente tem um cadastro num sistema interno nosso, né, BDGA, a gente cria os relatórios dos reforços, né, havendo aprovação da conformidade interna da parte do nosso setor de regulação, isso vai para a CPMR, tá? Então, a gente teve um trabalho aí de 2022, 2023, de aprovação desses reforços e melhorias. E hoje temos o lote 1 e o lote 2 cadastrados, aprovados, né? O lote 1 com 199 obras, né? E o lote 2 com 164 obras aprovadas aí no SGPMR. No quesito dos procedimentos de rede, a gente também tem acompanhado as discussões aí da nova versão, né, da inclusão do Process Bus, né, de um requisito de monitoramento da rede, né, da rede de automação, né, rede de proteção. Isso também tem sido debatido e isso a gente levou em conta nesse projeto e, obviamente, a segurança cibernética. Em termos de padronização, a gente teve um esforço grande também de rever as especificações, o objetivo de simplificar um pouco, né? A gente saiu de um paradigma, né, de empresa pública para empresa privada, então a gente teve que adequar alguns textos e a gente aproveitou esse embalo para também simplificar e deixar as especificações mais próximas do que o mercado tem praticado, né? Abrindo espaço para novas tecnologias, né? Fizemos várias reuniões com fabricantes e integradores, né? E com outras empresas também, né? Fizemos reuniões com outras empresas do mercado. A gente teve como premissa que a solução técnica desses lotes deveriam ser flexíveis, tá? E os documentos foram revisados com comentários do mercado. Aí, em termos de arquitetura, a gente tem um exemplo aí de uma arquitetura que a gente recomenda nesse processo para quando vamos expandir uma rede de uma subestação existente, né, com RSTP, e a gente vai colocar uma solução Process Bus, né, a gente faz uma intervenção. A ideia é fazer uma intervenção no painel do SAGE, né, onde a gente coloca normalmente o GNSS, para a gente entrar já modernizar, digamos assim, a parte, o painel do SAGE, né, os switches, ou seja, que estão conectados diretamente aos servidores, né, colocando aí uma ponte Redbox e aí deixando a rede RSTP como legada para ir sendo modernizada aos poucos no futuro. Né. Só um exemplo de uma das coisas que a gente fez para esse processo, né? Aí, claro, a gente teve que colocar requisitos desses equipamentos novos, né? Mesh Unit, né? Ou seja, teve que atualizar os requisitos para GNSS, para ter os requisitos de rollover, né? Para atendimento aos procedimentos de rede.
padrão de testes, telas de monitoramento, né, para a questão do monitoramento da rede, que é uma coisa importante, né, nesse novo cenário, e um padrão de pontos, né, que a Chess tem um padrão de pontos, uma biblioteca de pontos padronizados, né, para o SAGE, e a gente também fez uma lista revisada para abarcar essas novas tecnologias. No eixo da contratação, a gente tem, claro, um cronograma aí desafiador, né? Então, fazendo um exercício aí, a gente tinha aqui, em 2026, uma expectativa de ter 8 lotes em paralelo aqui rodando, a parte de implantação, né? Isso saindo com um lote por trimestre aqui, tá? Obviamente, isso aqui é um cronograma ultra arrojado, né? Claro que isso foi feito, né, tendo a expectativa de dar vazão àquela demanda que a gente tem de modernização no horizonte razoável, né? Ou seja, aqui até 2021. Né? Aprovação regulatória, aprovação interna da hold, né? Os processos estão mudando também dentro das empresas, então tem uma série de fatores que impactam nisso aqui. As soluções a gente decidiu construir com o mercado, tá? Fazer um TR enxuto. Isso é até interessante, né? Que a gente não obriga no TR os fornecedores a usarem Process Bus, tá? A gente quer modernizar a subestação, quer pegar os sistemas obsoletos e modernizar. Mas até um pouco do que o Flores falou, né? A gente não obrigou, mas todos eles vieram com a solução digital. Ou seja, a gente abriu para a competição em termos técnicos também. Como a gente não tem mais a obrigação de contratar o mais barato, na verdade a gente quer contratar a melhor proposta, né, vendo tanto o preço quanto a solução. Embora nós não tenhamos amarrado a indicação de uso obrigatório de Process Bus, todos eles vieram com a proposta de Process Bus. O que é um indicativo, né, do fato também que, como parte da área de proteção deles, eles conseguem ver o ganho, em termos de tempo e em termos de custo, né, do uso dessa tecnologia, né? Ao contrário, como o Flores falou, quando você pede isso para o empreiteiro ele não te dá essa redução, né? Ele não te dá, a não ser que você venha com o projeto já pronto e diga, olha, cota isso aí, né? Que é outra história. Para a seleção das propostas, a gente também criou critérios objetivos, né? A gente introduziu um método AHP aí de priorização, né? A gente fez fez um snapshot aí das preferências da equipe técnica para definir certos pesos, né? Observando tanto a parte técnica, quanto a parte de custo, quanto a parte de riscos, tá? Para a gente poder pontuar as propostas que viessem de uma forma bem objetiva. Isso é um questionário, é um checklist bem objetivo. Quem responder deve ser a mesma nota, independente de quem responder. Então, isso foi uma coisa introduzida também pela equipe. E o fornecedor ter flexibilidade para criar a solução, justamente para a gente criar essa competição em termos de solução também, tá? A gente não quis amarrar completamente as soluções. A gente também criou uma metodologia de priorização, né, o que é que a gente iria fazer primeiro, né? Ou seja, tem 80 subestações, o que é que a gente ataca primeiro? Então a gente pegou uns dados, né, de indicadores objetivos, critérios de OIM, a importância para o negócio, impacto da PV, receita, e aí criou uma metodologiazinha para sair, né, uma ordem, né, um score lá de prioridade, tá? Isso foi também uma coisa que a gente bolou aí, uma inovação aí no processo do plano. E aí temos o lote 1 e o lote 2. O lote 1 são 98 vãos, 4 subestações e os terminais de linha. E o lote 2 são 131 vãos, com 6 subestações aí, os terminais de linha, tá? O lote 1, semana passada a gente teve o envio da RFP para o mercado.
A gente deve estar recebendo aí as propostas próximo mês aí, expectativa. E o lote 2 a gente está em processo de visita às subestações com os fabricantes, porque também esse processo a gente teve o cuidado de chamar o mercado para conhecer e levantar os dados antes de lançar o TR e a AFP. Tá? Então, no lote 2 a gente está nesse processo, mas a ideia é lançar o AFP no mercado ainda esse semestre. A gente também criou agora para o lote 2, a gente está lançando um PDIG Telecom. O que é isso? Algumas subestações, alguns enlaces nossos, eles não têm ainda a infraestrutura, o backbone necessário para ter uma total independência e redundância dos enlaces de teleproteção, né? Então, a gente também está criando um processo separado para a instalação de OPGW. Claro que isso foi cadastrado como reforço na CGPMR. SDHs também, onde a gente não tinha um SDH duplicado, a gente está colocando também, né, para permitir fazer justamente esses enlaces redundantes para atender o procedimento de rede. Então, isso é também um projeto, digamos assim, um paralelo, que está saindo junto com a parte de SPCS, mas um contrato independente para criar essa infraestrutura onde a gente não tem. Pablo, alcançamos nossos 15 minutos. Vamos só finalizar 3 minutinhos. Em termos de capacitação, a gente fez um projeto piloto em 2016, a gente teve uma cortesia aí da Riso e da Alstom de fornecer alguns equipamentos, a gente colocou em laboratório, testou o sample velho, criou um gerador de sample velho em C, e a gente estimou na época uma economia de custo, né, de projeto como um todo, obviamente, né, considerando tudo, civil e instalação, etc., de 60% a 70%. E aí, no PDIG em si, a gente está montando uma bancada de teste com rede de processo, treinamentos internos e contratados. A gente também incluiu vários treinamentos nos fornecimentos e também incluímos a fornecimento de modelos reduzidos para o nosso laboratório nos contratos. Então, a ideia é que cada contrato, né, de cada lote tenha, sei lá, o fabricante A ganha, ele fornece um sistema mínimo para a gente deixar no laboratório para as equipes se familiarizarem, né? A capacitação é uma coisa importante. E é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Ficou à disposição aí para tirar dúvida, ou se vocês quiserem entrar em contato.